Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sally, coach de vida, e hoje tá bem frio aqui em Maringá. Então, eu estou aproveitando o calorzinho da lareira para conversar um pouco com vocês. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto que mexe muito com todos nós, seja em qualquer fase da nossa vida. E esse assunto é o luto. Quando nós falamos a palavra luto, geralmente nos remete logo a lembrança ou pensamento da perda de alguém. Mas o luto, ele não se refere somente à perda de alguém. Alguém que é próximo à nossa família ou a nós mesmos, que morre. O luto, ele pode se revelar de diversas maneiras. O processo do luto, ele pode acontecer pela perda de um amigo. Rompeu a amizade, não temos mais aquela afinidade, então podemos passar por um processo de luto. O luto também pode acontecer quando acontece um divórcio ou uma separação. Também esse é um processo que nós podemos caracterizá-lo como um processo de luto. Essa pessoa, ela entrou em sofrimento, ou ambas as partes, ou uma delas, entrou em sofrimento. Então, tudo que gera sofrimento, nós podemos remeter à palavra luto. Um outro luto que é muito comum também é quando uma pessoa perde o emprego. Então ela tinha colocado as expectativas dela naquele trabalho, ela estava animada, ela estava investindo o tempo dela, a disposição, a energia, a saúde, e de repente ela é desligada dessa empresa. Então também ela pode viver um processo de luto. Como eu já falei, o luto é um processo e ele deve ser tratado como um processo. Ano passado, em março, a minha mãe, ela faleceu. E então eu vivi um processo de luto. Eu já tinha vivido alguns processos de luto. E geralmente o processo do luto, se nós não tratamos, se nós não cuidamos da forma que ele deve ser cuidado, com atenção devida, ele pode se tornar um trauma. O meu primeiro processo de luto de perda de alguém foi quando eu tinha apenas 3 aninhos. A minha irmã estava grávida, a minha irmã mais velha, e eu estava muito feliz. Nós teríamos um bebê em casa. E aquele bebê nasceu, mas adoeceu, e em poucos dias ele voltou para casa. Foi para o mundo espiritual, como cada um queira chamar, né? E aquele vazio foi enorme. Foi algo assim que me machucou demais. Eu lembro que minha mãe e minha irmã também falam que eu passei mal fisicamente. Eu tive vômito, eu tive náusea. Literalmente eu passei mal. Então esse foi meu primeiro processo de luto. Mas agora vamos entender por que nós sentimos tanto quando isso acontece com a gente. Então nós já entendemos que os processos traumáticos que nós vivenciamos, seja na amizade, seja no namoro. O namoro, gente, acabou o namoro e eu já gostava da pessoa. E de repente, por qualquer motivo lá, não sei a causa, mas acabou o namoro. Esse também é um processo de luto. Eu queria passar por aquela experiência. Eu estava disposta, eu estava pagando o preço, eu gostava dessa pessoa. E de repente, acabou o namoro. Então, também é um processo de luto. Mas vamos entender, então, o porquê que desencadeia essa dor do luto. Geralmente, ela desencadeia porque nós temos na nossa mente, nós fomos criados numa cultura de pertencimento. Então, aquela pessoa é minha. Essa caneca é minha.
Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas nós queremos as coisas como posse. Aquilo é meu isso, então eu quero pra mim isso. Ninguém toca nisso. E a partir desse ponto vem o sofrimento que é gerado por nós termos esse apego a situações, a cargos, a pessoas, e aí vem o sofrimento do luto. Então, quando rompe um namoro, por exemplo, eu já gostava daquela pessoa. Eu queria ela comigo. E aí, eu demoro para entender que aquela pessoa não é minha, mas que ela estava comigo. Então, esse sentimento de posse faz com que a gente sofra a ausência quando a pessoa sai da nossa vida. Uma outra situação é o emprego também, né? Quando a gente está trabalhando há muito tempo naquela empresa, naquele cargo, era um cargo de confiança, era algo que me trazia muito respeito, eu estava identificado com aquela situação, com aquele trabalho, e aí, de repente, eu sou desligada. Então, de novo, o sentimento de posse, de apego. Nossa, era meu, e como assim? Agora eu não sirvo mais? Então, aí vem aquilo que nós falamos de trauma, né? Aí nós começamos a sentir essa dor, essa tristeza, essa angústia, porque agora, e agora? Onde eu estou nisso? Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que nada nessa vida nos pertence. A única coisa que realmente nós um dia vamos levar conosco é nossa consciência, nossas escolhas, nossa espiritualidade, nosso conhecimento. Então, isso é o que nos pertence. Mas nada do que nós temos aqui ao nosso redor, nem esse corpo que nós dizemos, ai, meu corpo, meu cabelo, né? Me identifico com isso, ótimo, mas não é meu, não me pertence. Então, quando eu entendo que isso é algo que eu estou usando, que eu fui abençoada, que eu recebi para usar, para desfrutar e para ser feliz no agora, eu não fico tão traumatizada quando acontece uma perda maior. Por exemplo, um luto de morte física. Como eu relatei lá no início, sobre a minha mãe, né? Nós cuidávamos da minha mãe já tinha algum tempo. Ela sempre estava conosco, ela morava com a gente. E foi um vazio, assim, que era difícil de escrever. E não tem algo que as pessoas digam ou façam por nós que supra esse vazio. E isso é interessante nós sabermos também, para saber como cuidar da dor do outro quando alguém entrar em luto próximo de nós, né? A última coisa que eu gostava de ouvir, ou que eu queria ouvir, era: ai, faz parte da vida. Isso acontece com todo mundo. Sim, eu sei, faz parte da vida. Mas naquele momento eu estou passando por um processo doloroso. Ou a outra pessoa está passando por um processo doloroso. Então, ela não quer ouvir sobre isso. Ela não quer que você repita essas coisas. A última coisa que uma pessoa que está passando por qualquer momento de tristeza é ouvir isso. Uma outra coisa que geralmente acontece é culpa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas duas palavras. Até eu posso fazer um outro vídeo depois falando sobre essas duas palavrinhas mágicas, que elas podem trancar ou abrir portas, que é culpa e responsabilidade. Então, eu preciso me responsabilizar pelas coisas que eu faço e não me culpar. A culpa, ela não leva para lugar nenhum. Então, esse trabalho não deu certo porque eu não era competente. Meu namoro acabou, meu casamento acabou porque eu não fui boa o suficiente. Então, não se trata disso. O que passou, passou, já está lá no passado.
Nós temos que fazer o melhor que nós pudermos com a consciência que nós temos. Então, essa é a grande chave. Acolha a sua dor, não brigue com ela. Não fique lutando para que você não sinta essa dor. Sinta, porque ela é tua e ela é real. Então, todas as vezes que essa dor aparecer, acolha, conversa com ela, diga o quanto está doendo. E depois, procura fazer coisas que vão te deixar feliz. E se a pessoa que está vivendo o luto é próxima a você, da mesma maneira, acolha. Não queira dar sermão, não queira dar uma aula de pós-mortalidade ou de vida após a morte, de qualquer coisa que se relacione a isso. Porque naquele momento ela está vivendo uma dor. E cada um de nós vive uma dor diferente. Então nós temos que aprender a ter esse cuidado, esse amor e essa missão de acolhimento, tanto com as nossas dores quanto com as dores dos outros. Vocês perceberam que no início do vídeo o fogo estava bem alto e que agora ele já está calminho, mansinho, está só aquecendo? Assim são os ciclos da nossa vida. Nós somos seres cíclicos. Assim como o fogo iniciou e agora ele está se acalmando, na nossa vida os processos, inclusive o processo do luto, também. A questão é como eu estou lidando com esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acendido um pontinho de luz na mente de vocês e que vocês tenham sentido acolhidos por esse vídeo. E um beijo e até o próximo.